Amados irmãos, nós já vamos entrar na palavra. E a palavra para os nossos corações nesta noite é uma palavra muito conhecida, é um versículo muito conhecido. É João capítulo de número 3, versículo de número 16. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai ministrar ao teu coração nesta noite através desta palavra. Amados irmãos, João 3, verso 16, a palavra do Senhor vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, amados irmãos, preste atenção nesta noite, o que o Senhor Ele vai ministrar ao teu coração através desse único versículo. E, amados irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Jesus aqui, Ele estava no começo do seu ministério. Jesus estava começando o seu ministério. E a palavra do Senhor vai falar que aqui Jesus, Ele estava no monte conhecido como Monte das Oliveiras. Porque Jesus, Ele era acostumado a ir nesse Monte das Oliveiras para orar no seu particular, para estar se fortalecendo através da oração. Mas a palavra do Senhor vai falar que quando Jesus está no Monte das Oliveiras, um homem conhecido como Nicodemos, um fariseu que pertencia à elite religiosa de Israel, ele vai ter um encontro com Jesus de noite, porque Nicodemos, ele era conhecido como um pecador importante, aquele que não queria correr risco, aquele, amado irmão, que não queria passar por constrangimento por causa de Jesus. E o texto sagrado vai falar que ele vai ter com Jesus de noite. Ele vai, amado irmão, porque ele olhava quando Jesus estava ministrando, ou até mesmo operando milagres, ele olhava e via algo diferente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai ter um encontro com Jesus de noite, e quando ele chega até Jesus, ele fala assim: olha, mestre, olha, Jesus, eu sei que você é enviado de Deus. Eu tenho a consciência que você é enviado de Deus, porque ninguém consegue fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Mas Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, olha, necessário te é nascer de novo. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entende aquele diálogo a qual Jesus está dialogando com ele. Ele fala assim: mas Senhor, como é que pode um homem já velho nascer de novo? Aí Jesus, amado irmão, vai falar que Nicodemos, ele precisa nascer da água e do Espírito para que ele pudesse entrar. Primeiro, Jesus vai falar que para Nicodemos ver o reino de Deus é preciso ele nascer de novo. Mas para ele entrar é preciso nascer da água e do Espírito. Então, amado irmão, versículo 16 vai, amado irmão, surgir deste diálogo a qual Jesus estava tendo com Nicodemos. E nós vemos que este diálogo ele chega em seu ápice aqui no versículo de número 16. Nós vamos ver, amado irmão, que o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João é o resumo de todo o Evangelho. Jesus, ele vai falar para Nicodemos no verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado irmão, aqui, este versículo, ele vai tratar de um problema. Qual é o problema? A condenação do homem. Aqui, amado irmão, Jesus está falando para Nicodemos que sem ele, Nicodemos estava condenado, mas não só Nicodemos, mas também Israel e a geração daquela época. Jesus aqui, amado irmão, ele vai falar para Nicodemos que sem ele
Sem Jesus, Nicodemos, o sinédrio, os religiosos estão perdidos. E não é diferente em nossos dias, amado irmão. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós estamos fadados ao inferno. Sem Jesus nós estamos, amado irmão, fadados à condenação. E Jesus aqui vai falar, amado irmão, que sem Ele, tanto Nicodemos como o sinédrio de Israel, toda a geração da época estava perdida, e comigo e com você nos dias de hoje não é diferente. Sem Jesus nós estamos fracassados. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós estamos fadados à condenação eterna. Só que aqui, amado irmão, nós vemos o problema resolvido. Nós vamos ver que Deus enviou Jesus, amado irmão, para salvar tanto Nicodemos, o sinédrio de Israel, mas também para salvar o mundo da época, para salvar, amado irmão, a humanidade da época. E não é diferente em nossos dias. Hoje nós temos esperança. Assim como Deus enviou Jesus para salvar aquela geração, e, amado irmão, o enviamento de Jesus, a vinda de Jesus, não é apenas para salvar Israel, não é apenas para salvar Nicodemos, não é apenas para salvar a geração da época, não. É para nos salvar, é para, amado irmão, nos conceder a oportunidade de morar na glória. Ei, amado irmão, e aqui neste versículo nós precisamos fazer pelo menos 3 perguntas. Por quê? O que Deus tinha de fazer por nós, Ele já fez. O versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, amado irmão, aqui neste versículo nós precisamos fazer pelo menos 3 perguntas. Eu falei quantas perguntas? 3 perguntas. A primeira pergunta que nós devemos fazer para esse texto é: o que Deus Ele fez por nós? O que foi que Deus Ele fez por nós? Apenas nesse versículo nós precisamos fazer 3 perguntas. A primeira é: o que foi que Deus Ele fez por nós? E o versículo vai responder na parte A quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então o que foi que Deus Ele fez por nós? Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ei, amado irmão, então nós vemos aqui, amado irmão, e o que Deus Ele fez por nós foi coisa grandiosa. Ele nos amou e Ele prova o seu amor enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Então o que foi que Deus Ele fez por nós? Ele nos amou ao tal ponto que enviou o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar naquela cruz do Calvário. Então o que Deus Ele fez por nós é coisa grandiosa. Ei, amado irmão, nós não merecíamos Jesus morrer em nosso lugar, nós merecíamos ser condenados, nós merecíamos a condenação, mas o que Deus Ele fez por nós foi algo grandioso. Ei, o versículo na parte A diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que foi que Deus Ele fez por nós, amado irmão? O que Deus fez por nós foi coisa grandiosa. O que Deus fez por nós foi coisa tremenda. O que Deus fez por nós foi coisa inestimável. O que Deus fez por nós, amado irmão, foi nos amar ao tal ponto que provou este amor através da morte de Jesus, da entrega de Jesus naquela cruz do Calvário. Ei, amado irmão, o que Deus Ele fez por nós foi grandioso, mas a pergunta que fica: o que é que você tem feito em relação a este amor? Esta é a primeira pergunta que nós devemos fazer no texto. Ei, o que foi que Deus Ele fez por nós? Ei, Deus Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Deus Ele enviou Jesus, amado irmão,
para morrer naquela cruz do Calvário, para se entregar por mim e por você. Então o que Deus fez por você foi coisa grandiosa. Aí tem muitas pessoas que dizem assim: parece que Deus não me ama, porque eu passo por isso, eu passo por aquilo. Deus provou o seu amor quando enviou o seu único filho, amado irmão, para morrer em nosso lugar, amado irmão, sobre aquela cruz do Calvário. Então a primeira pergunta está respondida: o que foi que Deus ele fez por nós? Amado irmão, mas olhando aqui para João 3, versículo 16, nós devemos fazer uma segunda pergunta. E qual é esta segunda pergunta? A segunda pergunta é: o que Deus ele quer de nós? Deus ele fez uma coisa grandiosa por cada um de nós. Ele fez uma coisa tremenda, amado irmão, por cada um de nós, enviando Jesus para morrer naquela cruz do Calvário por mim e por você. Mas a segunda pergunta precisa ser feita, amado irmão. E a segunda pergunta é: o que é que Deus ele quer de nós? Qual é a atitude que Deus quer que nós demos em relação daquilo que o Senhor ele já fez por nós sobre aquela cruz, amado irmão? E o versículo ele vai nos responder. A parte A do versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí a segunda parte diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então nós vemos que o que Deus fez por nós foi coisas grandiosas. O que foi que ele fez? Ele enviou Jesus para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Amado irmão, um feito que nenhum ser humano conseguiria fazer. Mas a segunda pergunta é: o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer que nós façamos em relação àquilo do que Ele já fez por nós, de entregar Jesus na cruz do Calvário? Amado irmão, o versículo responde: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então sabe o que é que Deus quer de cada um de nós, amado irmão? É que nós creiamos no sacrifício de Jesus, é que nós olhamos para a cruz e creiamos, amado irmão, no sacrifício de Cristo. É que eu e você olhemos para o Evangelho e venhamos crer na verdade revelada na palavra de Deus. Amado irmão, Deus ele quer que o homem, ele quer que a humanidade creia na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este crer não é apenas um crer da boca para fora. O crer envolve pelo menos 4 atitudes. O crer, amado irmão, envolve em primeiro lugar arrependimento. O crer, amado irmão, envolve em terceiro lugar confissão de pecado. O crer envolve em terceiro lugar abandono dos pecados. O crer envolve em quarto lugar a confissão de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Deus ele quer que o homem, que o mundo, que a humanidade, amado irmão, creia em Jesus, amado irmão, se arrependendo dos pecados, amados irmãos, confessando os seus pecados, amados irmãos, abandonando os pecados, amados irmãos, e confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor vai falar em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então o que é que Deus quer de nós? Deus quer que nós creiamos no sacrifício da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o versículo de João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu falei para os irmãos que nós precisamos fazer 3 perguntas para este versículo. A primeira pergunta é: o que Deus ele fez por nós? Deus fez por nós coisas grandiosas. E o que foi que ele fez? Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário.
Em segundo lugar, a segunda pergunta que nós devemos fazer para o texto: o que é que Deus ele quer de nós? O versículo diz: para que todo aquele que nele crê. A salvação é uma oferta universal, mas só será salvo aquele que crê no sacrifício da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não crê de boca para fora. Falar até papagaio fala, amado irmão. Esse crer, como eu já falei, envolve 4 atitudes: arrependimento, amado irmão, confissão do pecado, abandono do pecado, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então esta é a segunda pergunta que nós devemos fazer para esse versículo. Mas a terceira e última pergunta é: o que Deus ele tem preparado para nós? O que é que Deus tem preparado para mim e para você? E a última parte do versículo diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, amado irmão, nós vamos ver que o versículo termina dizendo: não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é que Deus tem preparado para nós? Que é a terceira pergunta que nós devemos fazer a este versículo. Deus tem preparado para todos nós salvação e condenação. Salvação é para quem? É para todo aquele que nele crê. E condenação é para quem? É para todo aquele que nele não crê. Então, amado irmão, o Senhor, ele tem 2 destinos preparados para a humanidade. Ele tem salvação para aquele que crê, e ele tem condenação para aquele que não crê. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: você tem crido na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao ponto de reconhecer que você é pecador, ao ponto de se arrepender dos seus pecados, ao ponto de abandonar estes pecados, ao ponto de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se entregar exclusivamente à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, obedecendo o Evangelho? Se você tomou esta atitude, eu quero te falar que o céu é para você. Eu quero te falar que a vida eterna é para você. Mas se você ainda não tomou a decisão de se entregar a Jesus, eu quero te falar: a oportunidade ainda está de pé. Ei, amado irmão, e se você não tomar, enquanto você está respirando, depois que fechar os olhos não tem mais esperança. Então o tempo de se decidir por Jesus é o tempo chamado hoje. Ei, amado irmão, então o que é que Deus tem preparado para cada um de nós? Deus tem preparado 2 coisas: salvação e condenação. Pastor, para quem é a salvação? É para todo aquele que nele crê. Pastor, para quem era a condenação? É para todo aquele que nele não crê. E eu já falei para os amados irmãos que esse crer não é ladainha, não é falar que acredita e continuar na mesma vida, e continuar na prática do pecado, quando verdadeiramente nós cremos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos obedecer o Evangelho, nós devemos confessar os nossos pecados, nós devemos abandonar os nossos pecados, nós devemos nos arrepender verdadeiramente. Nós precisamos, amado irmão, mudar de vida através da ajuda do Espírito Santo. Nós sozinhos não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vencemos o pecado, nós vencemos o diabo, nós vencemos o mundo, nós vencemos a carne. Amado irmão, então nós vamos ver aqui o que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele tem salvação preparada. Ele também tem condenação preparada. Agora, amado irmão, quem vai fazer a escolha é nós. O Senhor já fez o que tinha de fazer. O Senhor já entregou Jesus para morrer naquela cruz. A oportunidade é para todos, independentemente do grau de pecado, independentemente
independentemente da vida que leve, independentemente das transgressões. Ei, o versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, então, amado irmão, nós vemos aqui que o problema principal que Jesus vai tratar neste versículo com Nicodemos é a respeito da condenação. E Jesus, ele está falando para Nicodemos: Nicodemos, olha, sem mim a tua religião não pode te salvar. Nicodemos, sem mim, nem você, nem Israel, nem o Sinédrio, ninguém pode se salvar. E sem Jesus, no dia de hoje também, nós estamos perdidos, nós estamos falidos, nós não podemos se salvar por conta própria, amado irmão. Mas aí Jesus, ele mostra que Deus solucionou este problema quando enviou Jesus, amado irmão, para salvar tanto Nicodemos como o Sinédrio e Israel, salvar, amado irmão, a geração da época. E Jesus não veio salvar apenas aquela geração, ele veio também nos salvar, ele veio, amado irmão, nos libertar, ele veio, amado irmão, nos perdoar, ele veio, amado irmão, nos reconciliar com Deus. Aí eu falei para os amados irmãos que nesse versículo nós precisamos fazer 3 perguntas, a qual nós fizemos nesta ministração. A primeira pergunta foi: o que Deus ele fez por nós? O versículo responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que foi que Deus fez por nós? Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. A segunda pergunta foi, amado irmão, o que Deus quer de nós? Deus, ele quer que nós creiamos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só falar: não, eu acredito em Jesus, não, eu creio que Jesus existe. Não, não é isso não. Não é isso. Quando nós cremos em Jesus, primeiro, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de um Salvador, que é Jesus. Segundo, confessamos esses pecados. Terceiro, abandonamos esses pecados. E em quarto lugar, confessamos Jesus, amado irmão, como nosso único e suficiente Salvador. Mas, amado irmão, a terceira pergunta foi: o que Deus ele tem preparado para nós? Ele tem salvação e condenação, 2 coisas. Para quem é a salvação, pastor? É para todo aquele que nele crê. E para quem é a condenação, pastor? É para todo aquele que nele não crê. Então a escolha é sua nesta noite. Eu sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra que muda, é uma palavra que te leva a refletir, é uma palavra, amado irmão, que vai te fazer mudar de direção, é uma palavra, amado irmão, que verdadeiramente vai edificar a tua vida, é uma palavra, amado irmão, que verdadeiramente pode mudar o teu destino, é uma palavra, amado irmão, que verdadeiramente pode mudar a tua situação espiritual. Ei, amado irmão, então o versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vamos ver aqui que a crucificação de Jesus revela 2 coisas: o grande amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, amado irmão, que foi ao ponto dele entregar Jesus para morrer naquela cruz, mesmo sem nós sermos merecedores. Mas também a cruz revela a gravidade do pecado. Para nós sermos salvos, o Filho de Deus inocente teve que morrer naquela cruz do Calvário. Então esta é a mensagem de Deus para o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Agora eu vou estar orando pelos pedidos de oração nesta noite. E você que tem algum pedido de oração, coloque o pedido de oração nos comentários, que nós estaremos orando pelos pedidos de oração em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite, meu Deus querido, eu quero, Senhor, apresentar a vida deste homem, a vida desta mulher, Senhor. Eu quero, ó Pai querido, apresentar, Senhor, esta família. Eu quero, Senhor, apresentar esta casa. Eu quero, Senhor, apresentar estas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. O versículo, ó Pai querido, fala, ó Pai, que o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o teu Filho Jesus Cristo,
para morrer por nós naquela cruz do Calvário, para que todo aquele, Senhor, que crer no sacrifício de Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor, nesta noite eu oro por libertação, nesta noite eu oro por salvação, Senhor. Salva este homem, salva esta mulher, Senhor. Meu Deus querido, salva esta família, salva esta casa, Senhor. Entra com providência, ó Pai querido. Quebra este coração de pedra e coloca um coração de carne, ó Pai. E que o Senhor, meu Deus querido, venha fazer a tua obra sobre estas vidas. Que o Senhor nesta noite venha trabalhar com o teu poder, com a tua unção, Senhor. E venha, ó Pai querido, ó Pai amado, mudar a mente dele, a mente dela. E que ele e ela venham entender que somente no Senhor há salvação. Nesta noite eu entrego essas vidas em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê diz amém.